imagine que de fato Jesus para você é o supremo Criador e Redentor de toda a terra. E eu já vou adiantando o assunto. Qual é a implicação disso, por exemplo, para o nosso casamento? Sim, porque a Bíblia é um livro prático. Se nós cantamos e confessamos e meditamos nas Escrituras que o afirmam como o supremo Criador de todas as coisas, inclusive não só Criador, Redentor, porque Ele reconcilia todas as coisas consigo mesmo, quem é Ele para nós, dentro da nossa casa, como marido e mulher e pais e filhos? Eu queria que vocês fossem pensando, porque a carta de Paulo, mais cedo ou mais tarde, ele vai chegar em algumas coisas que são muito práticas para a vida da gente. Isso vai tirar a gente da nossa zona de conforto. A gente vai ter que repensar a vida, tendo Cristo como o nosso supremo Deus, Criador e Redentor. Mas nós, como eu disse, nós estamos ainda no capítulo 1, terminando praticamente o capítulo 1, e hoje é a segunda parte daquele hino cristológico que nós começamos a meditar na semana passada, do 15 a 17, Paulo. A gente continua hoje, a gente dividiu esse texto e diz assim: ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Como eu disse no domingo passado, eu falei na primeira parte desse hino cristológico, né? Porque só fala de Cristo o tempo todo em Colossenses. Uma poesia que fala, que lida com Cristo como a primazia de toda a criação. Paulo fala de Cristo como o primogênito da criação, e a gente entendeu domingo passado o que isso significa. Primogênito da criação é aquele que tem a primazia ou a superioridade. Não é somente aquele que vem primeiro. Na mente de um judeu, ser primogênito tem a ver com status, tem a ver com primazia. Alguém mais elevado acima de todas as coisas. Tanto é que na família de Isaac, por exemplo, eu disse para vocês, Jacó ficou com a primogenitura, embora Esaú tenha nascido primeiro. Ele teve a primazia. Primogênito na mente de um judeu é aquele que tem superioridade e primazia sobre todas as coisas, não necessariamente o primeiro cronologicamente falando. Agora, no texto de hoje, na continuidade da carta aos Colossenses, Paulo fala que Cristo tem a primazia sobre a redenção. Semana passada, sobre a criação. Nesse domingo, sobre a redenção. Cristo não é só soberano sobre a criação. Não só lidera e controla tudo que foi criado, mas Ele lidera soberanamente sobre tudo que foi salvo e redimido. Então Ele é o Criador e o Redentor de todas as coisas. E eu quero destacar hoje, só para a gente entender, e eu coloquei de propósito, porque a carta é endereçada àquela região de Colossos, mas não só isso. Paulo está falando de uma restauração que é muito maior, ele vai falar daqui a pouco, a gente vai ler o texto de novo e vai perceber que ele está muito mais preocupado com, não só preocupado, melhor dizendo, com a redenção de seres humanos, ele está preocupado com a redenção de todo o universo. E isso para a gente é muito bom a gente perceber que Cristo tem a primazia. Repitam comigo, sobre a criação e sobre a redenção. Vamos lá? Sobre a criação e sobre a redenção. Então, pensa em alguém mais elevado que qualquer pessoa. Aliás, incomparável e único nisso, porque ninguém consegue ser colocado lado a lado com ele em termos de comparação.
E essa redenção em Cristo, como eu disse, tem relevância cósmica. A gente fica assustado com isso, né? A obra de Cristo na cruz impacta todas as áreas da nossa existência. Pense comigo nisso. Não tem a ver só o nosso relacionamento com Deus, que evidentemente é restaurado. Tem a ver também com o nosso relacionamento com o próximo. Mas pasmem, tem a ver com o relacionamento com a criação de Deus, com a natureza. Porque se a gente não entendeu o impacto da cruz de Cristo para o seu ou para o nosso relacionamento com a natureza, a gente não entendeu a cruz ainda completamente, ou a redenção ainda completamente. Mas antes da gente falar dessa redenção, a gente precisa falar dos estragos, ou da abrangência que o pecado fez, ou a abrangência da maldição do pecado, né? E uma das coisas que a gente pode ver aí é que Gênesis 3 narra o início de uma desordem. O pecado, o início do pecado e da desordem na nossa história. E logo de cara, Gênesis 3 vai dizer que o ser humano se torna inimigo de Deus, entra em inimizade com Ele. Olha só como isso é forte. O ser humano é inimigo de Deus. Por quê? Porque ele passou a escolher o oposto daquilo que Deus propôs para ele. Esse ser humano volta as costas para Deus e passa a viver a partir de si mesmo. E a gente logo conclui, podendo dizer, é verdade, pastor, eu sei disso. E nós normalmente falamos muito sobre isso, mas nós falamos um pouco menos sobre como, a partir de Gênesis 3, por exemplo, o ser humano se torna inimigo de si mesmo. Como assim, pastor? Inimigo de si mesmo, dele mesmo? Sim. Porque ele não faz aquilo que é bom para ele mesmo. Olha só, a inimizade com Deus gera uma quebra da gente aqui dentro. A gente vive isso no nosso dia a dia. Quantas vezes eu estrago as minhas decisões e escolhas, porque eu faço más decisões e escolhas para mim mesmo. Porque esse ser humano não se cuida como disse Deus para se cuidar. Ah, pastor, mas toda semana eu vou na academia. Não é disso que eu estou falando. Ainda que você tenha que fazer isso. Eu muito mais. Eu estou falando de um relacionamento que Deus propõe. Um relacionamento saudável consigo mesmo. E se a gente não entender isso, o quanto a gente é quebrado aqui dentro, a gente não consegue entender a beleza do que Deus está fazendo também em nós. Mas a gente fala também não só de inimizade com Deus, ou quanto eu sou inimigo de mim mesmo, né? O lobo de mim mesmo, né? Mas também a gente entra em inimizade com o próximo. A Bíblia narra isso também. Com ele, com o nosso próximo, aquele que vive com você, que trabalha com você, que estuda com você, que é vizinho muito próximo de você. Você está, e eu, quando digo você, nós, estamos em inimizades muitas vezes com as pessoas. Mas é uma coisa que a gente quase não fala. A gente fala da inimizade com Deus, da inimizade comigo mesmo, com a gente mesmo, da inimizade com o próximo. Mas tem uma coisa bem diferente que as crianças têm ouvido, inclusive na escola, que eu tenho percebido isso. É inimizade com a criação. Eu digo isso porque elas estão ouvindo um ensino diferente na escola do que as Escrituras ensinam. Uma perspectiva que vai se tornando distante da verdade de Deus no que tange o que elas, crianças, têm com a criação. Ou até mesmo nós, adultos, temos com a criação. Olha só como que Romanos 8, que foi um texto que a gente leu, olha como Romanos 8, 20 vai dizer que a criação está sujeita à vaidade. Tem um outro texto que diz a inutilidade. Né? Ou seja, ela está sujeita a algum tipo de frustração. No verso 21, vai dizer que ela está sujeita a uma espécie de servidão. Isto é, ela está cativa, aprisionada. Eu estou falando da criação.
E no verso 22 vai dizer que ela geme juntamente com a gente, com dores de parto até agora. Ou seja, ela está dizendo para a gente que a criação sofre, porque ela luta contra essa realidade que ela foi submetida. É uma maneira muito interessante da Bíblia descrever a criação, porque parece que a Bíblia coloca vida na criação. E se você está acostumado de vez em quando assistir o Discovery, você olha para aqueles filmes ou para aquelas cenas que você vê e diz assim: nossa, é verdade, pastor. Sabe que a criação tem muita vida, ela tem muita energia, ela tem muita força. Mas olha que interessante, a perspectiva que nos é passada hoje, ela está muito mais próxima de uma heresia, que é a visão panteísta, de que a divindade permeia toda a natureza. E tudo na natureza tem um pouco de divindade. Quem assistiu o filme Avatar vai perceber, por exemplo, que parece que a natureza tem vida própria. E a gente olhou aquele filme, aliás, um belo em termos de filme, de visualização, de efeitos especiais, maravilhoso. Mas, por exemplo, esse filme coloca a criação como quase que caminhando por si mesmo. Mas é interessante como que isso explica, em parte, por que a natureza ela tem inimizade. Olha só, se a gente seguir a lógica do mundo panteísta que a gente vive, se a natureza é uma extensão do divino, então ela tem a mesma essência do divino. Se ela é a extensão do divino, ela teria que ter a mesma essência do divino. E se o divino é bom, a criação tem que ser boa. Mas ela não é. A criação é malévola. E a gente pergunta, mas por que ela faz tanto mal? E você se pergunta, às vezes as pessoas vêm perguntar para mim e dizem: pastor, por que tantos desastres naturais? Por que tantos terremotos, tsunamis, furacões, enchentes, secas, provocando destruição, fome e miséria? Aliás, e não só isso, se você assiste também alguns filmes que falam do mundo animal, você olha aqueles predadores correndo atrás das presas e você diz: nossa, que coisa violenta, pastor. Isso expressa para a gente como a natureza não está em ordem. Ela é cativa da maldade, mas ela não quer permanecer assim. O texto explica em Romanos 8, depois, como é que ela sai disso, mas a natureza é destrutiva. Nós lemos em Gênesis capítulo 3, que a terra é maldita por causa do pecado de Adão. Deus vai dizer para o homem: maldito é a terra por tua causa, você é quem trouxe isso sobre toda a criação, inclusive nós sofremos juntos e gememos juntos com esse cativeiro da corrupção, como diz Paulo. Vocês perceberam como a Bíblia apresenta uma maneira diferente de olhar para a natureza? A natureza não está em desordem não só porque nós fazemos alguma coisa dela. É verdade que ela se torna pior com a poluição e a destruição que o homem, mas ela está desordenada principalmente por causa daquilo que foi feito pelo pecado do primeiro homem lá atrás. E ela se tornou o quê? Hostil, malévola. E a gente está tão acostumado a ouvir da mãe natureza, como eu ouvi hoje num programa, que ela é boazinha. Mas nós esquecemos que a natureza é carregada de maldade. Olha só. O que a gente faz quando lida com isso? A Bíblia vai dizer que a criação tem expectativa, assim como a gente tem. Qual é a expectativa da criação? De que ela vai ser liberta. O verso 19 diz que a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados.
ela tem a esperança, como a gente, de ser redimida. Mas não é isso que as crianças aprendem na escola. Às vezes, o que eu vejo nos grandes projetos do mundo é muito mais um potencial humano de querer salvar a Terra do que propriamente outra coisa diferente da gente enxergar que só tem um que pode fazer isso. Eu queria propor algo diferente para vocês, do que a gente ouve todo dia aí. Eu gostaria de pensar em não apenas cuidar das coisas criadas, mas também não repetir um erro de cristãos do passado, em não cuidar das coisas criadas, porque eles olhavam para as coisas do mundo e diziam, elas são inferiores, então elas são desprezíveis. Quer ver uma coisa muito comum que existe no nosso meio? Você já usou essa frase, eu já ouvi aqui em tudo que é lugar que eu fui. Muito comum. Às vezes a gente é criado numa cultura em que nós falamos de evangelização porque a gente quer salvar almas para o céu. Você não está percebendo que falta alguma coisa aí? Não tem nada de material nisso. De onde vem isso? Visão platônica. Alma, céu, não tem corpo, não tem terra. Nós somos criados num contexto em que falamos do mundo, do que é imaterial, do espírito, como sendo algo sublime e importante, mas as coisas materiais são inferiores e desnecessárias. Só que quando você vai para a Bíblia não é assim. Então nós não podemos repetir os erros dos cristãos do passado, e eu gostaria que você atentasse para o valor da criação que a criação tem, e como nós podemos reagir a ela, a partir do quê? Do próprio texto bíblico, em Colossenses 1, 18 a 20. Eu queria começar falando do impacto que Cristo tem sobre a igreja. Sobre aqueles que vão se tornar discípulos dele nesta restauração toda. Porque olha só, ele está restaurando todas as coisas, mas ele está chamando os seus discípulos para participarem disso. E o verso 18 começa dizendo que ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. E Paulo está trazendo aqui no mínimo duas ideias para a gente. Cabeça nos dá a ideia de direção, ou de direcionamento, que tem a ver com autoridade. Se você diz assim, quem é o cabeça lá na empresa? Você está querendo saber quem é que dá as ordens aqui, afinal de contas, né, nessa empresa. Mas não só isso. Na mentalidade antiga, a cabeça era de onde procedia o crescimento e o desenvolvimento de uma coisa. Não só cabeça de quem tem autoridade, Cristo é, mas cabeça de onde provém todo o crescimento. Então, quando a Bíblia fala que Cristo é cabeça, está querendo dizer que Cristo não só tem toda a autoridade, mas que de Cristo vem o surgimento de uma nova criação. Dele procede tudo que é novo. Olha só, na semana passada a gente disse que ele é o Deus criador. Mas ele é o Deus criador de uma nova criação também, Paulo está dizendo. É por isso que ele é o cabeça. E começa por onde essa consciência? Pela igreja. Aonde que começa essa verdade? Na igreja. A igreja precisa confessar Cristo com toda a autoridade sobre a vida dela, mas como alguém que está recriando e fazendo todas as coisas novas. Sabe quem é a igreja na perspectiva bíblica? É a nova criação de Deus, que um dia essa nova criação, toda ela vai experimentar a restauração. Mas está começando por onde? Por nós, por mim e por você. Além disso, ele é o princípio
e o primogênito dentre os mortos. Não é que Cristo foi o primeiro a ressuscitar na história da humanidade. Eu disse que primogênito não tem como destaque o elemento cronológico. O próprio Jesus ressuscitou gente antes dele mesmo ressurgir dentre os mortos. Mas mais uma vez o que o texto está querendo dizer para a gente, que ele tem a primazia, isto é, ele tem a autoridade para os que são dele voltem à vida, e com ele se encontrem para sempre com o corpo glorificado. Olha só como isso é forte para a gente. 1 Coríntios 15 vai falar que Cristo é a primícia dos que dormem. Ele é o primeiro dos que estavam mortos e voltou a viver para todo sempre. É diferente de Lázaro, por exemplo. Lázaro foi ressuscitado e ele voltou a morrer. Cristo não. Quando ele ressuscitou, e é por isso que ele é o primogênito dentre os mortos, ele é o primeiro, ele que tem a primazia para puxar a fila que nós vamos entrar um dia, porque um dia nós seremos ressurretos com um corpo glorificado e estaremos com ele para todo sempre. Ele é o que esse texto está falando de que Cristo é a cabeça da igreja e o primogênito dentre os mortos. Por que essa linguagem? Olha só como é interessante. Por que Paulo faz questão de dizer que Cristo é a cabeça da igreja e o primogênito dentre os mortos? Vamos lá? Meu Deus, nós estamos num funeral? Nós estamos num culto ao Supremo, Criador e Redentor de todas as coisas. Vamos lá, não é ser pentecostal falar alto, tá, gente? Não tem problema nisso. Eu, inclusive, estou fazendo esse apelo para vocês. Nós estamos diante do Criador e Redentor de todas as coisas, e nós somos a igreja dele, os primeiros que um dia vamos ressuscitar, depois dele, é claro, porque ele já fez isso, e vamos experimentar plenamente esse dia, a ressurreição. Então, por favor, não falem como mortos, mas como os vivos em Cristo, E a gente está sendo filmado e eu esqueci disso. Eu me empolguei aqui. E quem está nos assistindo, não está aqui, acha que eu estou com raiva, mas não é raiva não. É instigar o nosso povo a perceber a beleza disso. Por que Jesus Cristo é o primogênito dentre os mortos, é a cabeça da igreja e o primogênito dentre os mortos? Olha a finalidade, para que em tudo ele tenha supremacia. A palavra boa para isso é proeminência. Não existe ninguém na nossa vida e na criação como um todo mais elevado e superior do que ele. Eu fui procurar no dicionário o amansa-burro. O significado de supremacia ou proeminência quer dizer que se sobressai em relação a alguma coisa, aquele que se salienta, atributo de quem é superior material, espiritual e moralmente. Paulo quer ensinar que Cristo não somente é o soberano de toda a criação, mas ele é o soberano sobre toda a nova criação. Aquilo que a gente chama de redenção. Agora, olha que interessante o verso seguinte. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Pense comigo. Cristo Jesus era homem, ser humano como eu e você. Mas Paulo está dizendo algo extraordinário acerca de Cristo, que nele habita toda a divindade. Toda a plenitude da divindade estava ali. E sabe de uma coisa? Era importante que os colossenses, e nós também, ouvíssemos isso. Porque os colossenses tinham Cristo em autoestima, mas eles estavam ouvindo ensinos que procuravam redenção em outras alternativas, numa espécie de complementação dela, e Paulo está dizendo, não precisa. Toda a divindade está completamente concentrada em Cristo.
E eu falava para o grupo de louvor, eu não sei como explicar isso, mas eu brinquei com eles, Deus zipou a divindade e colocou em Jesus. Na pessoa de Cristo, toda a divindade estava nele. Nele. E você se pergunta, pastor, mas qual é a relevância disso para os dias de hoje? Contrariando os programas panteístas dos nossos dias, não só os programas e séries de TV, mas também a maneira como os nossos filhos são educados na escola. Não é verdade que as coisas têm valor porque há divindade nelas. A divindade está toda compactada em uma pessoa. E Ele, Cristo, é a solução para todas as coisas que estão em desordem. Ele é a redenção sobre tudo o que foi criado. Quer ver? O judeu tinha uma noção disso. O judeu, na época do Antigo Testamento, e até do Novo, sabia que todas as coisas eram feitas por Deus, mas que Deus não estava nelas. Para o judeu, onde que Deus estava? No templo. Então o judeu tinha em grande estima o templo. E ele fazia de tudo para viajar de onde estivesse, para chegar no templo. Porque na mentalidade do judeu, Deus se fazia presente naquele lugar. Aquilo era tudo para o judeu. Deus estava naquele lugar. E olha só, pasmem, Jesus Cristo vem e quebra com esse conceito de que Deus estava preso a algum lugar, e inclusive frustra muitos judeus, dizendo que o que importa não são as paredes de um templo, mas o que importa é a pessoa em que Deus reside, ou seja, nele mesmo. Ou seja, Deus, Cristo, vem substituir o conceito de templo, sendo Ele mesmo a plenitude da divindade. Aliás, na verdade, ser mais do que o templo, porque o templo é apenas um símbolo da presença de Deus, mas Deus não podia ser contido naquele espaço. Até Salomão sabia disso, porque ele diz que não tinha edifício que pudesse conter esse Deus tão grandioso e majestoso, mas Cristo Jesus, de forma surpreendente, veio representar toda a plenitude da divindade. Qual o impacto isso tem sobre a criação, afinal de contas? Toda a plenitude da divindade. Não é nas outras mais as outras coisas. Somente Ele. E qual o impacto que isso tem sobre toda a criação? A gente chega numa parte do nosso texto que é importante, porque esse verso é diferente. Leia comigo. E por meio dele reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. O texto fala que Jesus Cristo, por meio do seu sangue na cruz, promoveu paz. E por que isso é importante? Por que paz é importante? De novo, a gente tem que entender que Paulo também está escrevendo a partir de um pensamento judeu. E sabe o que o judeu esperava? Ele tinha a expectativa de que tudo um dia experimentassem aquilo que é o shalom de Deus, que é a palavra hebraica para paz. Shalom era a melhor maneira de um judeu dizer assim: eu quero bem-estar completo. Eu quero que tudo esteja bem. E para que isso acontecesse, o judeu esperava em Deus. O que o apóstolo Paulo está falando agora? Está dizendo que é que Jesus Cristo é aquele que veio promover o shalom de Deus. Não só na sua vida, não só na sua família, mas acreditem, em todas as coisas da criação. A cruz não tem a ver só com a sua salvação. Ela tem a ver com uma redenção que é cósmica. Porque o texto vai dizer que por meio dele reconciliar-se todas as coisas. Vamos lá? Tanto as que estão na terra, quanto as que estão
no céu. Você está percebendo por que Ele está reconciliando todas as coisas, e é isso que é paz? Se você já teve um inimigo ou uma inimizade, você sabe o quanto é bom se reconciliar com alguém, começar a viver em paz com aquele alguém que não queria nem conversar com você, não queria nem trocar palavras, não queria nem te ver na frente? Pois então, a ideia é que a morte de Cristo na cruz faz tudo isso. Porque se tudo passou por inimizade, agora tudo precisa se tornar amigo de Deus. E isso é reconciliação. Mas como é que isso acontece? A paz vem sob o seu sangue derramado, ou a partir do seu sangue derramado. Não só a paz das pessoas com Deus e umas com as outras, mas de toda a criação. A cruz se ergue não para garantir um novo céu e nova terra para mim e para vocês. É para que tudo que foi danificado pelo pecado e os seus efeitos desastrosos na queda, volte novamente para Deus agora reconciliado. E olha só, não é por força e nem violência que Deus faz isso. Ele faz por meio do seu sangue derramado na cruz. Que coisa, né? Nós estamos vivendo um período de guerra exatamente na região em que Jesus nasceu. E eles não conseguem encontrar paz. Há interesses enormes de todos os lados, não só de judeus e árabes. Mas sabe de uma coisa? O ser humano só pode ser reconciliado com Deus, um com o outro e com o todo. É incrível, né? Porque é a loucura da cruz que vai consertar todas as coisas. Para pensar nisso. Deixa eu abrir um parêntese de novo. Daqui a pouco Paulo vai falar de casamento. E eu sempre pergunto para as pessoas: a cruz se ergueu lá na tua casa como o centro do seu relacionamento? Ou você, na sua prepotência, acha que você manda alguma coisa? Ou você acha que na sua soberba você é capaz de ter controle nem sobre o seu casamento, nem mesmo sobre a sua família, sobre nada, porque você precisa acreditar piedosamente que o poder de Deus se manifestou para consertar todas as coisas por algo que é aos olhos do mundo débil e frágil, que é a cruz. A cruz é a manifestação da glória e do poder de Deus para consertar todas as coisas que foram estragadas pelo pecado. Deixa eu fazer uma aplicação. Pense na morte de Cristo como algo maior do que você tem pensado até aqui. Por favor. A redenção não apenas de pessoas como eu e você. Isso já seria suficiente para a gente sair daqui cheios de louvor e de gratidão a Deus. Mas essa carta de Paulo aos Colossenses tem um ensino que a gente quase não está acostumado a ouvir. Porque ela vai além dessa salvação apenas dos seres humanos. Ela faz de toda a criação corrompida uma nova criação. Pense nisso, como a morte de Cristo, como algo maior do que você tem concebido na sua mente. A gente ouve nas Escrituras afirmações como essas aqui, por exemplo, como essa aqui: se alguém está em Cristo, é nova criatura. Mas eu tenho uma notícia para você: você não é a única criatura que foi feita nova. Todas as coisas ficarão novas em Cristo Jesus. Todas as coisas, não somente pessoas. E o propósito de Deus, olha só, é novos céus e nova terra. Por quê? Porque o texto de Colossenses ensina para a gente que Ele reconciliou consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. A obra de Cristo é muito maior do que o pagamento dos nossos pecados. Envolve restauração de tudo o que o pecado corrompeu. E preste atenção,
desde o mais profundo do seu coração, as imensidões do universo. Você já parou para pensar nisso? Que a cruz de Cristo é a restauração não só do seu coração, mas de todo esse grandioso universo. Incrível, né? O mundo em guerra e o mundo não percebeu que é exatamente a cruz de Cristo que promove o shalom, a paz e a reconciliação. Essa é uma aplicação. Deixa eu fazer 2 considerações que são práticas para a vida da gente. A primeira delas é relacione-se com toda a criação, com toda a natureza, não só com o próximo, não só com Deus. A gente vai ter a oportunidade de ver na carta isso, as coisas práticas de relação com Deus e com o próximo, mas eu queria que você prestasse atenção e eu queria falar um pouquinho mais sobre esse relacionamento com todas as coisas que são criadas. Por exemplo, você que amanhã vai para o seu trabalho, acredite, o seu trabalho faz parte de uma nova criação. Não trate o seu trabalho de uma forma pagã, como o mundo trata. Não só o seu trabalho. Por exemplo, quem vai para a faculdade amanhã ou para a escola estudar, não trate a escola e a faculdade de forma pagã. Faz parte de uma nova restauração que Deus está fazendo. Obrigado, meu querido. Mais uma. Olhe para a forma como você trata o dinheiro. Não trate o dinheiro de forma pagã. Ele faz parte de uma nova restauração, visão que Deus está te dando. E a gente tem que quebrar com uma ideia assim pragmática que a gente vive no nosso tempo, que nós nos relacionamos com as coisas e às vezes até com as pessoas, mas eu quero me relacionar falar mais das coisas materiais ou a natureza, pelo valor que elas têm, e não somente pelo proveito que elas podem te dar. Vou repetir. Relacione-se com a criação, não somente pelo valor que elas têm, ou pelo valor que elas têm, e não somente pelo proveito que ela te dá. Quer ver uma coisa? Que às vezes eu confronto as pessoas com isso, às vezes é até agressivo demais, mas as pessoas precisam entender isso, como eu tive dificuldade de entender isso, caiu. Querem ver uma coisa pragmática? Alguns de nós só tem ânimo pela manhã, amanhã de manhã, porque sabem que no final do mês vão receber o pagamento garantido, o dinheiro vai ter depositado na conta. Isso é pensar pragmaticamente. Você só vai amanhã no trabalho, porque na tua cabeça, de uma forma pagã, você olha para aquilo pelo benefício que ele pode te dar, e não pelo valor extraordinário que isso tem. E você associa essa forma de pensar, às vezes, com os programas de TV, as séries, e você diz que você tem que cuidar da natureza, porque o que será dos nossos filhos amanhã? Isso é muito bonito, mas isso é pragmático também. Porque você só está pensando nos benefícios que isso pode trazer para os seus filhos, e não o valor que isso tem em si mesmo. Porque as pessoas pensam assim, gente. As pessoas pensam assim, de olhar para a natureza simplesmente como algo que tem valor. Mas quando você olha para a Bíblia, biblicamente, isso é muito sério, você é a criatura. Assim como uma árvore é uma criatura de Deus. Eu não estou dizendo que a árvore tem mais valor que você, não é isso. Mas quando você olha para a criação de Deus, Ele zela por todas as criaturas.
E se você não leu a Bíblia ainda, você vai encontrar Deus fazendo alianças, não só com seres humanos. Deus faz aliança com a criação. Deus faz pactos com o céu, com a terra e com as estações. Você sabia disso? Portanto, a maneira como zelamos por tudo que está ao nosso redor é pelo valor que elas têm em Deus, não pelos benefícios que a gente pode sacar delas. Isso vai desde a maneira como as crianças, e aí vamos trazer leite, a brasa para o nosso assado, como as criancinhas cuidam dos animaizinhos, os adultos também, é claro. Claro que sim. Por quê? Porque eles foram feitos por Deus. Mas também como nós tratamos a renda do nosso trabalho. Como que nós estamos administrando isso? E devemos fazer com zelo, por quê? Porque tudo vem de Deus. Não só os animaizinhos, não só as arvorezinhas, mas também o nosso saláriozinho que a gente recebe todo mês, vem de Deus. É impressionante isso, né? A gente tem que administrar com santa mordomia. Sabe por quê? Porque tudo tem valor por ser de Deus, feito por Deus, sustentado por Deus. Porque todo o resultado que vem da natureza é de Deus. Por isso a gente devolve parte daquilo que a gente recebe, porque no final das contas sempre tudo é de Deus. Eu não quero que você saia daqui dizendo, vamos resolver o problema ecológico do mundo. Vamos resolver de vez esse dilema. Porque embora eu e você estejamos pensando muito pouco nessa área, a gente tem que equilibrar uma coisa, o zelo pelas coisas criadas com expectativas de que elas não serão restauradas por nós, mas por aquele em quem habita a plenitude da divindade. E aí vem a minha palavra final. Será que a gente pode, no culto, falar aquela primeira fase do ponto 2, confie. Eu sei que tudo que eu faço em favor da natureza ainda é pequeno. É pequeno. A Bíblia diz que a gente tem que preservar as coisas. Foi terrível para mim, semana passada, no dia da chuva, ver como os nossos bueiros, como é que eles chamam? Boca de leão, estavam todas entupidas. Boca de lobo, não é de leão, né? Boca de lobo, estavam todas entupidas, gente. E o pessoal da prefeitura tirando lama, papel, lata, tudo que você imaginava para a água poder fluir por ali. E a gente faz isso porque a gente se assemelha ao Criador. O Criador nos fez a imagem e semelhança dele, gente. Então logo eu olho para o Criador e como imagem dele eu cuido de todas as coisas que são criadas. Quem ouve aquele programa Balanço Geral, e a Bianca gosta de ouvir do Eduardo Prado, que é daqui inclusive, mas trabalha lá em Chapecó, ele indignado essa semana, porque ele estava passando por uma região de Chapecó em que a água invadiu a rua, muito próximo de onde moram os pais da Bianca, e ele disse, e é para a senhora que eu estou falando, não se faça de boba, que eu vi a senhora jogando lixo no dia que estava chovendo. E a gente tira a razão dele? Claro que não. A gente abre a janela e na caruda, joga para fora. Por que a gente tem que cuidar? Porque, como eu disse para vocês, expressam a beleza do Criador, da criatividade dele, portanto eu cuido delas. Mas tudo que eu posso fazer é espelhar, refletir o Criador. Eu não posso espelhar e refletir o Redentor.
Essa é uma glória que Cristo reserva somente para Ele. Eu posso, ao máximo, tentar preservar a terra, se eu sou um agrônomo. Eu posso, ao máximo, tentar preservar as espécies, se eu sou um biólogo, um zootecnista ou um cientista da área. Eu posso, ao máximo, preservar todas as coisas, mas eu não consigo redimir todas as coisas. Essa é uma glória, diz Paulo, reservada só para Jesus Cristo. E ele confronta, então, todas essas coisas que a gente ouve no dia a dia, que as nossas crianças aprendem na escola, que a gente está construindo um mundo melhor. Um mundo melhor, só o Redentor pode fazer. Ou um novo mundo, só o Redentor pode fazer. Jesus Cristo. E mais uma vez, Ele reserva só para si a glória de restaurar tudo. Para que um dia eu more num mundo que não vai ser destrutivo igual o mundo que a gente vive hoje. E pare para você pensar um pouquinho nisso, como os programas de TV, que mostram a natureza linda. E de fato, quando você olha alguns programas, olha aquelas águas azuis maravilhosas, lugares esplêndidos, que inclusive a gente diz, nossa, eu queria conhecer esses lugares. Agora imagine comigo o dia em que esse mundo for definitivamente libertado do cativeiro da corrupção. Eu tentei imaginar essa semana, eu não consegui, gente. Eu não consegui imaginar esse dia. Por mais que eu me esforce, eu não consigo imaginar esse mundo ainda sem esse cativeiro da corrupção. Mas eu sei que nós podemos contemplar algo tão perfeito, em que todas as coisas vão ser reconciliadas com Deus, em que todas as coisas funcionam perfeitamente, e a nossa cultura anseia por isso, você anseia por isso, e eu anseio por isso. É interessante que muitas músicas da nossa cultura cantam isso. Uma das músicas da Marisa Monte fala de um lugar tão perfeito, que já não haverá mais fome, as mulheres terão peitos fartos para as crianças mamarem. A música se chama Shangri-La. É um anseio. Mas a música não diz quem vai restaurar todas as coisas. Mas eu e você, a igreja, que já se fez nova nesse velho mundo, é nova criação de Deus, já sabe disso. Nós já sabemos disso e ansiamos por esse dia. Eu quero morar com Deus num lugar assim, de pleno funcionamento, onde haverá paz para sempre. Você imagina? Mas eu não quero morar nesse lugar lindo de paz, porque eu vou fazer alguma coisa para que esse mundo se torne um mundo melhor. Essa é uma proposta pagã que está sendo ensinada para os nossos filhos e que a gente enxerga na TV, nas séries, nos filmes e nos livros por aí. Eu quero morar nesse lugar um dia, porque um dia Jesus Cristo vai fazê-lo novo. Então eu me relaciono com as coisas feitas por Deus hoje, na expectativa de que um dia Cristo vai fazer esse mundo muito diferente do que ele é. E é por isso que a gente pode terminar o nosso culto exaltando ao nosso Deus Jesus Cristo, Criador, como o Criador e Redentor de todas as coisas. E é por isso que a gente pode terminar agora orando para Ele e em nome dEle. Vamos fazer isso? Bendito Deus, obrigado pela obra perfeita, consumada, completa,
suficiente do teu Filho, Jesus Cristo, o nosso Redentor, o Supremo Criador e o Supremo Redentor de todas as coisas, que por meio do seu sangue derramado naquela cruz, reconcilia céus e terra com Deus, Pai. E obrigado por nos fazer entender ainda mais, a partir das Escrituras, qual o impacto que isso tem na vida da igreja de cada um de nós, Senhor. E como que nós podemos nos relacionar e reagir a tudo quanto foi criado com uma expectativa de que um dia, até mesmo essa criação que geme com dores de parto, que sofre porque ela foi submetida pela queda, pelo pecado e pelos efeitos do pecado, um dia essa criação, como dizem alguns livros da Bíblia, um dia toda a natureza vai bater palma ao Criador e ao Redentor. Um dia todos os animais do campo haverão de pular, porque ficarão extremamente felizes com a obra redentora de Cristo Jesus naquela cruz. Quanto mais nós, os teus filhos, Senhor, ansiamos por esse dia, onde já não haverá mais dor para a natureza criada, mas não haverá mais hostilidade dela em relação a nós e nós em relação a ela. Já não haverá mais sofrimento por causa dos nossos relacionamentos. Já estaremos reconciliados com Deus Pai e reconciliados com Ele e com tudo mais. Deus, nós queremos sair daqui agora à noite e irmos para as nossas casas, sabendo do chamado que o Senhor nos tem para preservarmos a beleza da tua criação, porque ela expressa a beleza do teu caráter criativo, criando diversidades espantosas nesse mundo. Mas nós queremos sair daqui certos que essas coisas só vão mudar. Não são por causa das nossas ações, ainda que queiramos preservar essa criação, mas elas só vão mudar quando definitivamente céus e terras forem reconciliadas, não pela força humana, mas pela cruz. O lugar de vulnerabilidade, de morte, mas também o lugar onde nem a morte pôde deter o teu filho, porque ele ressuscitou e ele é o primogênito de dos mortos. Ele é o primeiro a ressuscitar e não mais morrer, mas viver para sempre. E nós estamos nesse caminho. Vamos chegar o dia em que teremos um corpo glorificado, para nunca mais padecer sobre a influência ou o poder e os efeitos nefastos do pecado, porque já estaremos livres de tudo isso. Enquanto esse dia não chegar, nos ajuda a viver como igreja, com uma nova criação de Deus, resposta de Deus para um mundo caído, convidando pessoas caídas deste mundo a virem para aqueles que haverá de reconciliá-las com Deus. E assim também todas as coisas. E agora que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que o poder do Espírito Santo estejam sobre vocês, igreja. Vocês, igreja, você, igreja aqui de Caçador, e a igreja de Jesus, espalhado pela face da terra, que se reuniu para dizer que Ele tem supremacia sobre todas as coisas. É assim que nós despedimos deste culto público, não do Senhor, porque continuaremos em culto pessoal ao Senhor, mas nos despedimos dizendo: o Senhor é o soberano, supremo, sobre todas as coisas, sobre a criação e sobre a redenção. E nós queremos descansar essa semana nessa verdade, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós oramos. Amém.
Opa, deixa eu só voltar aqui. Só lembrando os nossos 506 anos de Reforma Protestante. Ok? Estamos chegando no dia... Que dia que é mesmo? Hã? Não ouvi. 31